Por que mais de 70% dos meus clientes que compraram comigo imóvel em Portugal, compraram através de financiamento bancário? Você sabia disso? Vou explicar hoje. Boas pessoal, tudo bem? André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. Seja bem-vindo e vamos desenvolver esse tema que eu acho que é bem importante. Você vai entender que pode ser muito interessante para você também, tá? Antes de começar, dois recados bem rápidos. Primeiro, amanhã, quarta-feira, vamos ter uma live especial com um advogado tributário, especializado em direito internacional tributário, que inclusive trabalha com clientes em várias partes do mundo e também em Portugal, onde vamos abordar os temas ligados também a Portugal, ou seja, você que se aposentou, se paga ou não paga os 25%, se você não deu a sua saída do Brasil, como é que funciona, como é que pode ser resolvido isso, enfim. Eu acredito que seja uma live extremamente importante para você estar presente, tá? Então, quarta-feira, 19 horas, horário de Brasília, chama mais pessoas, convida, manda esse link para ela comparecer no YouTube, tá? No YouTube, aqui no canal do YouTube, beleza? E o outro recado importante, pessoal, meu canal e meu Instagram está disponível, completamente disponível, para divulgações de questões que têm a ver com o sul do Brasil, aquela situação terrível que está acontecendo. Eu deixo meus canais disponíveis se você precisar fazer qualquer comunicação, alguma coisa que eu possa ajudar, uma postagem, claro, de coisas oficiais, como é óbvio, eu vou estar atento, né, para podermos ajudar as pessoas que estão lá com essa situação, ok? E é isso, tá? Então, quem precisar, manda para mim no direct ou manda aqui no meu WhatsApp e eu vou verificar a veracidade, obviamente, das informações e posso fazer a divulgação se necessário, tá bom? Legal, pessoal. Primeiro, antes da gente começar a entender por que as pessoas fazem essa opção, né? Primeiro, é importante você entender que é completamente possível você comprar um imóvel em Portugal, mesmo sem você ser nem sequer residente. Aliás, você nem veio a Portugal ainda, tá? Basta você ter o NIF, né, que é o equivalente ao CPF do Brasil, e você tem o endereço do Brasil, de qualquer parte do mundo, né? E eu estou falando também para brasileiros de outras partes do mundo. Nós já vendemos para brasileiros no Reino Unido, Grécia, Israel, França, Espanha, Brasil, obviamente, olha, Paraguai, mais que um, enfim, tá? Ou seja, basta você ter um endereço onde você vive, você ter o NIF português e ter o seu passaporte, obviamente, válido para você conseguir fazer a compra do seu imóvel em Portugal. Mas isso é tranquilo, quase que todo mundo sabe disso, né? Mas o mais importante, por que você, na minha opinião, deve ponderar financiar o seu imóvel e por que é possível, ok? Então, o que acontece? Quando você faz um financiamento de imóvel num banco português, né, com o seu endereço de brasileiro ou de qualquer parte do mundo, ou no Brasil, qualquer parte do mundo, o que é que vai acontecer? O banco, o que ele vai avaliar, né? E, aliás, é interessante isso porque eu já fiz financiamento bancário para portugueses que nasceram aqui, foram morar no Brasil e tiveram que se enquadrar na mesma situação que eu vou explicar agora. Por quê? Porque o que interessa aqui é da onde vem o rendimento. É isso que você tem que focar, tá? Você pode ter nascido em Portugal, mas se teu rendimento vem do Brasil, se você foi para o Brasil e tem rendimentos lá, então muito provavelmente o banco vai enxergar você com rendimento fora de Portugal e vai colocar aqui alguns desafios que eu vou explicar agora, tá? Então, primeiro ponto, você tem que entender que é possível você financiar com um imóvel com o banco português, desde que você tenha renda, ok? E eu tenho vários conteúdos aqui no meu canal explicando quais são essas rendas, inclusive tenho até lives fazendo simulações ao vivo. Você dá uma checada aqui, põe financiamento bancário Portugal André Oliveira no YouTube que aparece muita coisa, tá bom? De qualquer forma também nós vamos marcar outras lives para fazer simulações, explicar como é que você consegue se enquadrar nessa situação, tá? Então, primeiro ponto, é possível fazer, basta fazermos uma verificação dos documentos que você tem, da onde vem esse rendimento, né? E alguns documentos do local onde você vive, né? No caso do Brasil, por exemplo, o seu imposto de renda e outros documentos.
Depois os bancos vão avaliar, e aí é muito interessante porque entra uma figura aqui em Portugal, que eu não sei se tem no Brasil, que é a figura do intermediário de crédito. Por que essa figura é importante? Porque, veja bem, se você chegar aqui em Portugal agora e entrar num banco, um banco qualquer, você vai lá explicar para a pessoa que você quer financiar um imóvel e o mais provável é ela falar assim, mas você já tem um imóvel em vista? E na minha opinião isso não faz nenhum sentido. O que é que faz sentido? Faz sentido primeiro você saber quanto é que o banco pode te emprestar para depois você procurar o imóvel. Eu já tive surpresas para os dois lados. Tive clientes que achavam que, sei lá, que o banco ia emprestar 200 e emprestou 300. Já tive o contrário também. Então, primeiro ponto é saber se o banco vai te emprestar e quanto é que vai te emprestar. Então, se você fizer isso sozinho, primeiro que você vai ter que entregar os mesmos documentos para vários bancos, enquanto que o intermediário de crédito é um profissional, tá, que é habilitado pelo Banco de Portugal para fazer esse trabalho. Então você vai entregar uma vez só esses documentos, ele vai entregar em vários bancos e ele vai obter as respostas. Olha, para esse seu cliente, nós emprestamos tanto. Então cada banco vai dizer o quanto empresta, em que condições, quais são as taxas, quais são as questões que vão surgir para cada banco. Tá? E esse profissional é um profissional que vai explicar ponto a ponto, olha, na minha visão, esse banco é mais interessante, mas essa taxa é um pouquinho mais baixa, mas essa aqui o tempo, entendeu? Então é um profissional que está habilitado para te ajudar nisso, tá? Então, na minha opinião, não faz muito sentido você negociar diretamente com o banco, né? Você tem essa pessoa, esse profissional e vai te ajudar a conseguir esse financiamento. Depois, outro ponto importante, por que os clientes fazem essa opção? Porque grande parte dos meus clientes, alguns estão vivendo aqui, né? Já coloquei até testemunhos também de clientes meus no Instagram e no YouTube, quem acompanha o canal já viu, mas eu tenho muitos clientes que são investidores ou são o que eu chamo de investidor misto. O que é um investidor misto? Vamos supor, você quer ficar em Portugal no verão, por exemplo, 4 meses, tá? Então você compra esse imóvel financiado e você coloca ele num sistema de Airbnb. Atenção que tem algumas cidades que não pode, Lisboa e Porto já não pode mais, você tem que comprar o imóvel já com Airbnb, mas também é completamente possível. E aí você faz a sua agenda, né? Para você, quando você quiser estar aqui, você simplesmente reserva aquele 1 mês, 2 meses que você quer na sua agenda do Airbnb, do Booking. Então você deixa o imóvel fora, tá? O que é que tem acontecido? O que é que vai acontecer? Por que é interessante? Porque praticamente os meses que vão estar alugados, né, em sistema de Airbnb, que a gente chama aqui de alojamento local, vai pagar o financiamento bancário. Tá? Isso no mínimo, há muitos casos que até sobra mesmo o dinheiro. É claro que se você, de 12 meses, se você ficar 6 meses aqui, muito dificilmente você vai conseguir sobrar dinheiro do que você tem que pagar para o financiamento, né? Como é óbvio. Mas eu tenho muitos clientes que ficam 2 meses, ficam 3 meses, às vezes ficam 1 mês só, fica 1 mês agora, 1 mês depois, no final são 2 meses só. Quase sempre paga facilmente a parcela e ainda sobra algum, tá? Sobra algum para a pessoa estar aqui também, né? Isso é legal, né? Para além de não pagar a estadia aqui, tem o seu imóvel próprio aqui, está fortalecendo o seu patrimônio em uma moeda forte, num continente forte, e ainda tem a possibilidade de o investimento pagar o financiamento. Tá? Então esse é um dos motivos que fazem com que muitas pessoas procurem financiar esse imóvel. O outro motivo é muito claro, você que chegou nesse universo de Portugal agora provavelmente não vai ser assim tão claro, mas basta você procurar um pouquinho, você começar a estudar um pouquinho, você vai ver que, por exemplo, um imóvel que está alugado por 1.200 euros, ou vamos pegar esse valor, 1.200 euros, tá? Muito provavelmente, se você comprar esse imóvel, né, com uma entrada de 25% a 30%, tá? Isso é a minha experiência que diz, ok? É claro que cada caso é um caso. Muito provavelmente você vai pagar para o banco 800, 900 euros. Tá? Então temos aqui duas situações. Primeiro, você vai pagar sempre menos mensalmente se o imóvel for seu,
E não esqueça que você, no aluguel, você está literalmente jogando dinheiro fora, está caindo num buraco em que não vai, aliás, na verdade, se for pensar, está caindo em buraco nenhum, né? Está desaparecendo, está voando. Enquanto que, pelo menos no caso do banco, está caindo no buraco que é a sua conta e você está amortizando um bem que será seu, de repente até para os seus filhos, tá? Então, esse é um outro motivo que faz com que realmente muitos clientes façam essa compra com financiamento. Um outro motivo também bem claro é a chamada alavancagem imobiliária. O que quer dizer isso? Eu já dei esse exemplo aqui em alguns vídeos, vou dar novamente e vou explicar outros. Eu tenho, por exemplo, um cliente que já tem 4 imóveis em Portugal. O objetivo dele é comprar em média 1 por ano. Como expliquei da outra vez, ele só falhou 1 ano para já. Agora vai compensar esse ano com 2. Então, qual que é a ideia dele? Ele faz a alavancagem do imóvel com o banco, né? Vai pagando. O que acontece é que esse primeiro imóvel, logicamente, que vai pesar no rendimento dele, né? O segundo imóvel também, mas já começa a aparecer aqui rendimentos dos imóveis, concorda? Então, o terceiro imóvel, normalmente, né, o banco aceita. Porque o que acontece? Você fala, André, mas quantos imóveis dá para você comprar com o banco? Quantos a sua renda permitir? Se você ganhar 50 mil euros por mês, muito provavelmente você vai conseguir financiar mais imóveis, né? Claro, se você ganhar 3 mil, 4 mil, é provável que você só consiga financiar um, no máximo 2, tá? Depende muito de quanto você ganha, obviamente quanto você gasta, ok? Mas essa alavancagem é completamente possível, tá? É completamente possível. E depois, nós temos a outra alavancagem, que é a alavancagem de compra, remodelação e venda. Essa também é bem interessante. Por quê? Imagina, você compra, vou dar um exemplo também de cliente nosso. Vamos supor que você quer ter um rendimento 40, 50 mil euros ano aqui em Portugal. Então, o que é que você faz? Tá? Você compra um imóvel, sei lá, de 130 mil, faz uma remodelação dele de 15, 20 mil. Claro que isso tudo, pessoal, tem que ser analisado, margem de lucro. Eu estou dando aqui um exemplo. Então, você compra um imóvel por 120 mil, faz lá uma remodelação por 10, 15 mil, aquilo que for necessário, e você vende esse imóvel com o lucro, no final, o lucro total de 15 mil, ok? E você financia esse imóvel, você vai ao banco e fala, ó, quero comprar esse imóvel, tá? Aí você, normalmente, o que acontece? Se você comprar como pessoa física, é mais fácil. Pessoa jurídica, a tua empresa tem que ter um grande rendimento para conseguir fazer isso. Mas o ideal era você criar uma carteira na pessoa jurídica, como é óbvio, por causa dos impostos. Mas depois isso é uma outra coisa que tem que ser falado com o contador e também nós ajudamos isso. Mas o que acontece? Você compra um imóvel lá pelo banco, 120, 130 mil, dá lá uma ajeitada e vendeu e teve um lucro de 15 mil. O que é que vai acontecer? Você, no fundo, estima-se que esse processo dure mais ou menos de 4 a 6 meses, mais ou menos, tá? Entre comprar, remodelar e vender, é a nossa experiência. Então, se você fizer de forma mais ou menos conjunta, comprou um, começou a remodelar, comprou outro, começou a remodelar, esse já vendeu, você vai mais ou menos fazer aí 3 vendas no ano de 15 mil, 12 mil, 4 vendas de 12 mil, e aí você consegue alavancar um negócio imobiliário através do dinheiro do banco. E no fundo, imaginando que agora a taxa de juros esteja lá 4%, que já não está mais, está 3 e pouco ao ano, você só vai pagar, obviamente, os meses que você usou. E aqui em Portugal tem uma pequena taxinha quando você paga antes, é pouco, tá? E aí o que acontece? Você, no fundo, vai usar só 6 meses, ou 4 meses, ou 5 meses do empréstimo bancário e vai alavancar um negócio, ok? Então, isso é bem interessante, tá? E isso já acontece, já está acontecendo, muita gente faz, temos clientes nossos que fazem, inclusive, em que fase que eu ajudo? Eu ajudo na fase de ajudar a encontrar esse imóvel, essa oportunidade,
Depois nós temos aqui parceiros que fazem essa remodelação e depois eu ajudo a fazer novamente a venda do imóvel. Okay? Então eu ajudo em todo esse processo, inclusive também com o financiamento bancário. Nós temos aqui os parceiros que fazem também toda essa simulação, entrega de documento e fecho para você conseguir financiar esse imóvel e fazer a chamada alavancagem, tá bom? Então veja, a mesma situação que é o financiar imóvel em Portugal, dá para você pensar de várias formas. E logicamente, em última análise, nós vamos falar daquilo que é mais simples. Você quer morar em Portugal e quer financiar o seu imóvel. Justamente como eu falei, para sair do aluguel mais alto, ou basicamente porque você não gosta de viver de aluguel. Então, ok, tem essa possibilidade também de você financiar, tá? Eu estou dizendo que comprar à vista não é jogada? Não estou dizendo isso. Depende muito, cada pessoa é que deve decidir o que é bom para ela. Há pessoas que não se sentem confortáveis de ter uma parcela na cabeça, etc. Há pessoas que querem comprar seu imóvel porque, por exemplo, quem vive de rendas, quem vai morar em Portugal e vai viver do dinheiro do Brasil, atenção, quando você financia, você tem que ter sempre uma gordura muito grande, pelo menos de 30%. Vamos supor que o seu rendimento em reais seja R$2.000. Vamos falar um pouquinho mais, vai, R$2.500, não, desculpa, euros, 2.500 euros. E a sua parcela seja 800, tá? Depois você vai comer, alimentação, passeio, carro, etc. A tua conta fecha, ok? O problema aqui é que basta o câmbio, o euro real, dar uma mudada e você já leva ali um trambolhão, né? Já leva uma pancada. E depois dá um azar de repente, como aconteceu, apesar que agora acho que não vai acontecer tão cedo, a tendência agora é cair, tá? Vai que a taxa de juros vira de novo e começa a subir de novo. Então você tem duas áreas que podem criar um conflito no seu rendimento em reais. Uma é a subida da taxa de juros em Portugal, outra é o real valer menos face ao euro. Ok? Então, nesse cenário que eu falei de 2.500 euros, o confortável seria você trabalhar com uma parcela de 600, 550, 600 e não de 800, 900. Porque você tem que ter esse espaço para fazer isso, tá? Então, eu entendo que existam pessoas que falam, não, André, eu quero comprar meu imóvel à vista, né? Inclusive, tivemos uma live com um cliente nosso, o Valdir, que até teve com a gente ao vivo, ele falou, não, eu preferi comprar à vista, ok, negócio fantástico, correu bem. Para ele, nesse momento, foi isso. Não quer dizer que amanhã ele não venda, depois ele compre dois, financiado, não, tá? Então, depende de cada caso é um caso e faz sentido para você ou não comprar à vista ou comprar financiado, tá? Agora, uma coisa eu posso dizer para vocês, há vários fatores que podem levar você a ter um imóvel em Portugal. Primeiro, como investimento, para você ter aqui alugado, o próprio imóvel ele ir se pagando e você vir aqui de férias, mesmo que você não use o apartamento, você alugue para a família, que aí é difícil você separar um mês ou dois, você tem que cumprir o contrato. Mas você tem aqui uma parte do seu rendimento numa moeda forte que é o euro, ok? E você está tirando um pouquinho do seu patrimônio do Brasil, né? Ou seja, você está colocando, não coloque os mesmos ovos no mesmo cesto, né? A ideia é sempre essa, tá? Então é importante, eu acho, você também fazer isso. Você vem viver em Portugal, faz sentido você pagar um aluguel tão alto? Também o imóvel pode ser importante. Eu quero alavancar negócios em Portugal com imóveis, também dá para fazer, tá? Então há várias situações que no caso eu posso ajudar você a entender o que é que faz sentido para você, tá bom? Então, ou seja, todo esse núcleo que eu falei, desses profissionais, né, ou eu faço ou eu tenho eles como parceiros, tá bom? Beleza? Então, quis dar só um panorama para você entender o quanto é interessante, né, essa possibilidade de você poder financiar o seu imóvel. Sabe que eu estava conversando com um amigo meu esses dias, eu estou com 52 anos, vou fazer 53 logo logo,
E o pessoal que tem minha idade mais ou menos, dos 40 para cima, vai com certeza concordar comigo. Há um pouco mais de 15, 20 anos atrás, era muito difícil você conseguir abrir uma conta no exterior, você mandar divisas, não é? Eu lembro, era complicadíssimo, né? Só para gente muito rica, offshores, etc. Hoje em dia, pessoal, você consegue comprar um imóvel na Europa, você consegue comprar um imóvel em Portugal, você consegue dividir aí o teu capital, você consegue colocar uma moeda forte. Então, por que não aproveitar essa oportunidade, não é? Se é possível. Utilizar um banco de um outro país para você alavancar um negócio. Pô, fantástico. Né? Tá certo? Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Dúvida, põe aqui embaixo, escreve, que eu assim que puder respondo, né? Se não for no próximo vídeo, eu respondo na live, por exemplo, ou mesmo escrevo. Não esqueça, amanhã, live extremamente importante, ok? Vamos falar da parte tributária entre Brasil e Portugal. Acredito que seja muito, muito importante essa live amanhã, tá? E 19 horas, horário de Brasília, aqui no YouTube, tá certo? Um abraço, não esqueça de pôr o seu gosto, fortalece o canal, pô, tá certo? Valeu, um abraço pessoal, até amanhã.